Olha a Ana aí. Oi, Ana. Ana entrou. Ana estava ontem na. O mozinho entrou também. Ana estava ontem lá na palestra, né, Ana? Sim, sim, eu gostei demais como é o nome dele mesmo? Qual é o nome do rapaz? Tárcio, né? Tássio, tá? Menina, que é isso? Onde vocês encontram com os pessoal, gente? Eu, Parabéns. eu amo quando eu vejo esses meninos, né? O Nicolas, o É. Tiago Cardoso, esse É, Tárcio, o menino, que. Como é que é o nome dele? A gente chama tanto ele de menino, não sabe o nome dele. Como é que é o nome dele? é. O Vitor Hugo. Vitor Vitor Hugo, né? Hugo. É. Gente, é uma Gosto benção. muito quando eu vejo esses jovens falando tão bem de Jesus, né? Dá um quentinho no coração danado, né? É uma felicidade, sabe? Porque você sabe, que daqui a pouco você se aposenta, daqui a pouco você não está mais aqui, mas essas crianças estão aí, sabe? E estão tomando conta, e estão invadindo, sabe? Então, Estão ó, chegando, né? Estão vou chegando, continuar, né? fica de boa, eu vou continuar o trabalho de vocês, sabe? Tanta gente nova, boa, entendeu? Que tá Muito. aí. Muita gente nova, boa, já com, assim, com o evangelho vivo no coração, né? Exato, exato, e Acho que dá a para gente ver. pode até incluir o André nessa leva aí, né? André, O André, o Igor, com jovenzinho, né? certeza. Mas eu Com sou bem mais velho que esse pessoal aí, nossa. Eu sei, eu tô Mas brincando. não, mas não é, tá na mesma cepa. Mais velhos estou eu, eu não sei mais quem aí, tá Eu, na. Eu não sei qual a sua idade, Eu, mas todas eu, as pessoas que estão eu, beirando aí os 50 para cima, esse que já está velho. eu já tô até com doença de velho hoje. Eu fui fazer ultrassom, descobri que eu tô com uma pedra no rim. Ah, Doença de mas velho. eita. isso é doce de velho, não, de jeito nenhum. Isso é doce de quem É, não liga para a saúde. tanto novo tem. Pra quem não bebe É, água, fica sentado o dia inteiro. É, mas eu bebo. exato. Eu achei que eu nem catei, mas é genético. O cara falou que meu pai já teve. Mas Ah, eu bebo é? bastante água, mas. Ó, a Anda de Eliane bicicleta. chegou e o Ricardo chegou. Vamos começar? Eu ia falar bem isso, ô Elaine, que você Ah, falou. Não é doença de velho, não, é doença de quem não bebe água. e fica Anda sentado o de dia todo. bicicleta. Fica sentado. Agora, eu também tenho, eu já passei dos 48 há algum tempinho. Então, Não, minha filha. tá todo Então, mundo então clássico. o André faz parte aí desses jovens aí, sabe, que vai substituir a gente. Tá André, ande substituindo de já. bicicleta, André. Ande de bicicleta, meu amor. Vá, faz um montão de bicicleta, você vai ver. Você passa essa pedra rapidinho. Vamos lá, vamos começar? Quer falar, André? Quer exercer o seu direito de réplica na sua defesa? Não, eu ia falar, mas nada que acrescentasse para a evolução moral da gente, então melhor prosseguir o estudo. É que agora é uma versão André mais maduro, você reparou que eu tô mais velho por isso. Por Ah, isso, tá vendo? Olha só a moral aí, gente. Nossa, vamos pro estudo, Elane, antes, vamos, entendeu? vamos para o estudo. Vergonha. Antes que a gente passe vergonha aqui com o André, pelo amor de Deus. Ó, semana André tá apavorado. passada nós paramos nesse trecho aqui. Que situação é essa? Aliás, eu comentei com o André que eu adorei esse quadro. Gostei muito desse quadro lá com o pessoal lá atrás, parecendo que estavam na sinagoga lá vestidos a caráter e o rosto de Saulo aqui. Gostei dessa montagem meio iluminado, né? Vamos lá. O que estava acontecendo aqui, né? Que a gente viu semana passada. Saulo decidiu ir para a sinagoga de Damasco e lá ele decidiu já começar a falar sobre Jesus, né? Sobre Cristo, o Messias. E achando que ele seria bem recebido ali, porque como doutor da lei e já numa postura, né, e numa promessa de substituição em Jerusalém de Gamaliel, né, um grande doutor da lei, tá, um grande rabino. Então, ele achava que ele ia conseguir usar isso tudo para ter voz e ser ouvido na sinagoga de Damasco, ali onde ele começou. Porém, quando ele começou a falar, uns achavam que ele estava brincando, outros achavam que ele estava fazendo uma técnica de retórica para chamar mais atenção, e outros, percebendo que ele estava falando a verdade, começaram a se revoltar com a fala dele, até que
Até que um. Oh, meu Deus. Vou voltar aqui no texto para ver. Peraí, faltou a palavra agora. Um levita começou a levantar um cântico e todo mundo acompanhou ele nesse cântico, e aí aquele burburinho passou. Depois que o levita, que eles terminaram de proclamar o cântico de Davi, um sacerdote levantou a voz e começou a falar que não achava correto agredir Saulo daquela forma, porque até hoje, até ontem ele era uma pessoa considerada ali no meio deles, né? E de uma hora para outra, eles não poderiam fazer aquilo. Qualquer que fosse a razão que ele tivesse ali proclamando as coisas que ele estava proclamando, esse sacerdote disse que não era o local, não era o momento, e a pessoa de Saulo não merecia ser recebido daquela forma. Aqui Emmanuel fala o seguinte: o ex-rabino suportou a increpitação com grande serenidade a lhe transparecer dos olhos. A gente comentou semana passada esse trechinho. Que intimamente ele ainda se sentia ferido, né? E Emmanuel coloca assim: eram os remanescentes do homem velho que ainda estavam muito firmes ali dentro dele, né? Muito vivos ainda. Então, ele não falou nada, mas dentro dele ele ficou remoendo, né? O que que ele deveria ter feito, deveria ter pedido a palavra, deveria ter exigido que eles o escutassem. Mas ele, pelo menos, conseguiu manter-se quieto, né? Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observou também que os levitas de Sítion pareciam entendê-lo, através de um olhar de simpatia, ao mesmo tempo que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Era o repúdio que chegava. Então, primeiro sentimento que Saulo estava tendo nessa nova expressão da sua nova fé, como ele mesmo falou, primeira coisa que ele recebia era o repúdio, né? Daqueles que congregavam com ele até então, recebiam muito bem, a partir desse momento começaram a repudiar a sua presença. E aí hoje a gente começa a partir daqui. Acostumado aos aplausos, onde quer que aparecesse, fora vítima da. Ih, não andou aqui, né? Peraí, não andou. Não, tá certo. Não, não tá certo. Não mandou, não, Ana. Acostumada ao aplauso. Não, Ah, é que você está É porque acompanhando você tá vendo comigo. no livro. É, Ela tá desculpa. falando da tela. aqui na tela é que não andou. Vamos lá. Agora foi? Foi, André? Foi? Sim, sim. Acostumado aos aplausos, onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os louros efêmeros já conquistados ao mundo. Enganara-se. Seus cômpares punham-no à margem como inútil. Por quê? Com essa nova fé, ele já não mais era útil, ele já não mais servia. É Igor que está aqui com a gente. É com... Quem é Igor? Ai, É um Será que é jovem o daquele, nosso Igor? é o nosso Igor que nós estávamos elogiando essa geração, Elaine. seja Ele bem-vindo. ele é lá do NEP, Obrigado, Francisco pessoal. de Assis, que eu e o Ah, André participamos aos sábados, que 4h30 da tarde. legal. Que legal. Seja bem-vindo, Igor, ao nosso grupo de estudos. Muito É, obrigado. Olha, fica à vontade aqui o nosso grupo. Eu estou conduzindo o estudo junto com o André, mas o estudo é construído por todos, tá? Igual no NEP, todo mundo pode abrir, falar, comentar. Então, fique muito à vontade para fazer já o que vocês tão bem fazem lá no NEP, tá? Que o estudo é construído por todos nós. Muito bom ver você aqui, Igor. Combinado, Bem muito que eu, obrigado. bem que eu senti que a psicosfera hoje estava mais elevada mesmo. Pois é. Não, o Vai negócio. vai ver que o background dele, André, tá branco, ele também tá de branco. Sábado ele tava de branco, o fundo de branco parecia um mentor. Que bom. Vamos lá prosseguindo então.
Eu vou comentar esse trechinho, tá? Sobre essa nova experiência que Saulo está sentindo ali na pele. Eu vou prosseguir no texto só mais um pouquinho, mas a gente vai voltar aqui para comentar. É, Então, ele sentiu que agora ele era inútil a aqueles que, na verdade, só queriam a sua amizade, só queriam a sua presença, porque tinham os seus interesses voltados para o lado do cargo, né, da importância que Saulo representava ali, é, sobretudo no Sinédrio, né? Nada lhe doía mais que ser assim desaproveitado, quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que o esbofetassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem peias, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Isso é a personalidade, é aquilo que a gente sempre fala, né? É a personalidade viva desse espírito, muito acostumado, né, a ter a palavra, a discutir de forma inteligente, né, os seus discursos, a ganhar, a vencer os debates, né? Então, essa expressão do espírito está muito vivo ainda dentro de Saulo, né? E vai continuar vivo por um tempo. E como a gente também gosta de comentar, é uma expressão desse espírito que não vai ser morta, né? Não vai ser retirada, ela vai ser aperfeiçoada. Saulo não vai perder, a gente vai ver a partir de quando ele começar já preparado, né, a falar sobre o Cristo, a gente vai ver toda essa energia vir à tona. Só que agora falando do Cristo, né? Transformada. É uma energia, uma potência da alma que vai ser transformada e não abafada e não retirada, né? Porque assim somos nós como espíritos. Todas as nossas potências que hoje não estão voltadas para um bom lado, se a gente pode assim dizer, a gente não aprendeu ainda a utilizá-las da melhor forma, a nossa transformação vai ser moldando, aperfeiçoando, equalizando a vibração, equilibrando a vibração, né? Só que hoje Saulo não consegue entender isso. Hoje ele ainda está num estado um pouco assim, podemos falar, perturbado, né? Ele ainda está sofrendo, o que sofre ainda dentro dele é a sua vaidade, né? Sobretudo, é o seu ainda egoísmo lá no fundo, né? Então, ele ainda continua naquele estado perturbado e desequilibrado, ainda não conseguindo compreender o que significa ou o que vai significar para ele essa transformação que vai acontecer no seu coração e no seu espírito. Quer falar alguma Você, coisa, André? você, você não acha que décadas depois ele não sentiria algo similar, cara, a mesma coisa, mas quando ele vai pra Atenas ele também não é muito ouvido, e fala, Manuel fala que ele ficou com meio que, tipo assim, nem se ele levasse um murro na cara, digamos assim, mas não falando essas palavras, né, não teria sido tão dolorido, né, e aqui lembra um pouco também essa questão, né, mostrar que ele continuou sendo essa pessoa que não é por causa que encontrou com Jesus que virou outra pessoa, né, enfim, Sim, verdade. isso, Porque isso é isso. muito forte nele, né? Isso é uma característica muito forte do seu espírito. E a gente não transforma, nem Saulo, né? Por mais que as pessoas achem que a transformação dele foi num estalar de dedo na entrada de Damasco, nenhum espírito se transforma de uma hora para outra, né? A transformação é É. gradativa, é através do exercício. Eu vou falar aqui sobre, trouxe aqui alguma coisa para falar sobre essa necessidade que Saulo vai ter, né, de parar e construir uma autoanálise sobre isso tudo, né, sobre esses sentimentos, parar e perceber esse sentimento que ele está tendo, porque ele não está compreendendo, né? Por enquanto só está doendo, essa rejeição só está doendo, mas ele vai perceber, Ananias vai ajudar ele, Gamaliel vai ajudar ele a entender que ele vai precisar parar e olhar para dentro.
para ele poder compreender primeiro o que está dentro, para depois disso perceber o mundo ao seu redor, e aí sim, através das experiências que ele vai vir a passar, né? Como Jesus falou para Ananias, né? Como quando Jesus falou, vai lá, aquele trecho que está lá em Atos dos Apóstolos, que não está no texto de Paulo e Estevão, que eu trouxe aqui para a gente ler, que Jesus falou para Ananias, que Deus, né? Deus no texto bíblico falou para Ananias, vai lá, porque eu preciso dele. E ele vai precisar sofrer para compreender o que ele tem de missão, né? Não nessas palavras. Consegue achar aí, André? Em Atos dos Apóstolos, ela fala de Deus para Ananias? Vê se você consegue achar aí para Tá, ler, para a gente tá em relembrar esse Atos 9, trechinho. quer ver? Capítulo 9. Não, o que eu tava pensando também é que é como você disse, né? Essa característica vai acompanhar ele e vai ser bastante útil nessa impetuosidade, essa vontade, essa paixão que ele tem, né? É claro, ele já vai começar a ter mais cauteloso, mas você vê que dentro dele tem ainda esse, essa visão. Eu acho que tá Atos 9, 9 e 11, né? Que fala assim, não, 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. Aqui esse Senhor, eu não sei. Você falou que é Deus, mas eu acho que é o próprio Jesus, né? Mas enfim. Não, é o próprio Ananias. Jesus. É o próprio Jesus. Só que eu digo assim, no entendimento comum e na Ah, literatura, tá. no literal é Deus, né? Aí fala assim, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Acho que é esse trecho que você queria? Hum, Aí depois ele fala, né? Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E esse é Ananias o foi. trecho. Qual é o Ah, tá. versículo desse trecho? Atos 9:16. 9:16. Isso. Pois Nove. eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. É exatamente isso aí. Obrigada, amigo. Então, Jesus estava dizendo aqui para Ananias justamente isso. Ele não está preparado, né? Porque Ananias falou, ele nos persegue, né? E aí Jesus falou para ele: eu sei, mas você vai lá porque ele é meu vaso escolhido. Ele ainda não está preparado, mas ele vai precisar sofrer para compreender, né? Então, ele vai passar por todo esse processo. Jesus já sabia disso, né? Saulo conhecia muito bem a lei de Moisés, seus conceitos e fundamentos, suas regras escritas, as interpretadas pelos doutores da lei, né, pelos grandes rabinos, mas ele não conhecia ainda a boa nova que o Cristo estava trazendo. E a boa nova do Cristo, né, era uma coisa, na sua essência, muito nova. Porque não era uma transformação de leis apenas, era uma transformação de consciências e de comportamento. Só que a gente não transforma comportamento só com teoria. Não adianta a gente saber o Pentateuco kardeciano inteiro. Não adianta a gente saber de cor a coleção de André Luiz, com 13 livros falando sobre o mundo na espiritualidade. Não adianta a gente saber nada disso se a gente não mexer na nossa consciência. Se a gente não transformar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. E o que faz transformar isso tudo são as nossas experiências, as nossas vivências. E como a gente é muito resistente no mal, as dores que a gente precisa passar, né?
Então aqui Saulo tinha um pouco de conhecimento teórico das anotações de Levi e uma grande experiência de ver Jesus na sua frente, né? Mas ele ainda não entendia, não compreendia o que era isso tudo. Como que ele iria professar, por exemplo, né? Se a gente for lá, já vou passar a palavra para você, amiguinho. Se a gente for lá, digamos que nas anotações que ele recebeu as anotações do Sermão do Monte, né? Vamos confabular. Vamos dizer que ele recebeu as anotações de Levi e nessas anotações tinham algumas anotações do Sermão do Monte ou até o sermão inteiro, né? O Sermão do Monte está lá no Evangelho de Mateus e pega os capítulos 5, 6 e 7, né? Mas vamos no iniciozinho. Tô aqui com o Sermão do Monte na minha mão na tradução do Haroldo, tá? Tô aqui com o Sermão do Monte. Vamos lá. Capítulo 5. As bem-aventuranças. Como Saulo vai falar nesse momento onde borbulha ainda no seu coração a vaidade, né? O orgulho, aonde ele tem zero de sofrimento do ponto de vista material, ele tem zero sofrimento do ponto de vista do abandono, né? Ele tem zero de ponto de vista de estar no meio, de ser o centro de um grande turbilhão, é, de um grande turbilhão de perseguições. Saulo não tem nenhuma vivência disso agora, nesse momento, né? Então, como é que ele vai falar sobre as bem-aventuranças dos aflitos, se ele nem sabe o que é ser aflito? Como ele vai ser manso e pacífico se ele ainda não esteve numa situação de precisar ser manso e pacífico? Como ele vai falar sobre os que têm fome, sobre os que têm sede de justiça, se até agora quem ditou a justiça foi ele, né? Dentro dos seus conceitos de justiça. Como ele vai ser misericordioso? Como ele vai ser pacificador? E como que nós nos enxergamos nessa transformação toda que o Evangelho nos traz? Às vezes a gente não quer passar pelas situações de dor, às vezes a gente não quer ver a dor do outro, às vezes a gente nega, né, um estado de dor da alma. Só que tudo isso são instrumentos que a gente precisa, porque são através dela que a gente se transforma. E Saulo vai precisar disso tudo, né? Fala, amiguinho André, tô falando pra caramba hoje. Não, eu ia falar primeiramente que acima do encontro com Jesus na Estrada da Damasco foi um instante, né? E além dessa leitura superficial das anotações de Levi, a maior contato que ele teve com o Evangelho, né, foi a vida de Estevão, depois posteriormente de Abigail, né? Porque a gente tem que lembrar que Evangelho é sobretudo uma vida, né, uma carta viva, como diria Paulo. Então, eu acho que tocou muito mais do que qualquer leitura, né? Porque imagina só, você vivenciar o que Estevão fez. É muito mais tocante do que você fazer um estudo miudinho de cada versículo do Sermão do Monte, né? É outro nível, enfim. Mas eu também concordo com você com essa perspectiva. No sábado eu estava comentando lá no estudo do Igor, né? Do Igor, a Luz estava presente, a Ana também, né? Sobre aquela história do Gandhi, já que você gosta de citar o Gandhi, né? Que aquela mãe procura o Gandhi, pedindo pro Gandhi que falasse pro seu filho para não comer mais açúcar, né? Você conhece a história, eu acho, né? Aí, Sim, aí ele pede um mês, e depois de um mês, a mãe volta e fala: Menino, não come mais açúcar. E a mãe, entregada, pergunta, né? Por que que precisa de um mês? Ah, por causa que nesse um mês eu mesmo tinha que parar de comer açúcar, né? Então acho que foi mais ou menos isso, por causa que Saulo tava falando meio que da boca para fora, né? E nós somos assim muitas vezes, nós falamos sem experimentar, né, as sensações, né? Enfim, sem construir essa humildade dentro, como você disse, essa resignação, enfim. A gente ainda é muito mais. Tem a mensagem do Emmanuel que ele fala que a gente
é meio que como se fosse papagaios. A gente só repete. Pá, 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 pá. Mas a gente não fala Ah, ainda da nossa experiência. A gente fala mais do que a gente ouviu falar, do que a gente aprendeu, né? E é bem isso mesmo, né? Ele precisou experienciar, né? Passar por aquela experiência para depois ter mais propriedade para falar, enfim, né? Apesar que aqui o intento dele ainda era muito mais de vinculado, eu acho, ao orgulho, à vaidade, não sei. Ou, como a gente já comentou aqui, até a Paula comentou também, é aquele ímpeto, né, de querer mostrar uma novidade, aquela descoberta nova, né? Enfim. Depois, a gente vai ver que na pregação dele é muito mais sensato, né? Respeitando o tempo de cada um, né? A- Aqui a gente vê que ele não tá focando nos ensinos de Jesus, né? Ele tá só falando que, Jesus é o Messias, tal, blá, blá. Não tá focando no sermão tal ou versículo tal, né? Enfim, eu acho que sim, ele está pode ter essa começando a parte. compreender, né? Ele não está focando em É. nada, ele está focando justamente nisso, de acreditar que Jesus era o Messias, né? Porque ele viu, né? Ele viu Jesus ali. Não, mesmo assim, ó, você considera quanto tempo que ele vai começar a pregar de fato? Por causa que ele vai passar 3 anos no deserto, depois vai passar um tempão lá em Tarso fazendo tendas, depois ele vai ficar em Antioquia só ajudando lá o pessoal, mas nem falando nada. Ele vai demorar muito tempo para começar a falar, né? Enfim, a gente se foca muito no Paulo já formado, já mais idoso, mas foi um processo que, por mais que houvesse essa conversão na Estrada de Damasco, que o pessoal fala, não é que aconteceu um milagre, né? Que foi um Não, processo, né? Como não diria o foi. Ítalo. Assim como somos nós, né? Você falou de Gandhi, essa história de Gandhi que é tão, tão bonitinha, e eu trouxe o Sermão do Monte, e tem uma história também de Gandhi, história não que é verdade, né? Que Gandhi falou que se todos os livros do mundo se perdessem, mas ficassem apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido, né? Isso é bem legal também, né? E Gandhi não era cristão, né? Mas era um grande admirador do Cristo. Mas o grande criticava os cristãos, mas não o Cristo. Não, Porque Cristo. ele começou a admirar, ele começou a frequentar as igrejas, acho que na África do Sul ainda nem era para a Índia. E ele começou a ver que aquilo que os cristãos vivenciavam ainda não era aquilo que ele tinha lido nos livros. E ele meio que se decepcionou, por isso que ele não se converteu ao cristianismo, sabe? Então é bem curioso Uhum. esse fato. Então ele mostra que às vezes a gente tem um tesouro embaixo do nosso braço, mas a gente não aplica, né? Enfim. Ele vivenciou muito preconceito nas igrejas que ele frequentou, né? Enfim, é bem Uhum. triste isso, como que a gente, em nome do Cristo, ainda está muito distante dessa exemplificação, né? Muito. Muito bom, amiguinho. Vamos lá. Aquele abandono feria o fundo, porque antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal, por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários, atidos a concepções rígidas e inflexíveis da lei. Ele achando, né, fazendo ali uma uma análise do seu comportamento, ele pensou assim, bom, eu tô triste sobretudo porque eu tô aqui para abrir os olhos dele, né? Parece até o espírita que quer pegar o, o ateu ou o agnóstico, né? Semana passada, o meu genro é agnóstico. E aí, semana passada, a gente estava sentado, nós cinco, né? Eu, Marcos, ele, minha filha e meu neto. E aí eu comecei, de vez em quando a gente conversa, né? E aí eu comecei a falar algumas coisas com ele e tal, mas ele leva super de boa. Aí a minha filha virou e falou assim: Mãe, chega, coitado dele, coitado dele, mãe, chega. Eu falei assim: Não, mas tá de boa, eu respeito. Então parece até o espírito querendo falar pra quem não acredita, né? Não é possível que você não acredite em espírito. Aí você falou pra ele, quando a gente morrer, você vai ver com a tua razão. A gente se encontra do outro lado. Não, vamos lá. Eu falei pra ele. Não, eu falei pra ele assim, ó, quando você estiver do outro lado e precisar de ajuda, pode chamar a sogrinha, que a sogrinha vai lá. Aí o Marcos brincou, falou Não. assim, pô, até será, Enzo, que até do lado de lá você vai querer chamar a sogra? É, mozinho, você falou alguma coisa parecida assim, né? Vamos lá. E a Aos... hipótese acontecer ao contrário, você pedir ajuda pra ele, não pode ter? pode ser, é verdade. Olha a minha prepotência, né?
Aos poucos, a sinagoga ficara deserta sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo sentou-se num banco tosco e chorou. Segunda vez que ele chora, né? Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Para conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Olha isso. Ananias contou para Saulo, e interessante, olha que interessante isso aqui. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quando eu li a passagem de que Ananias veio ao encontro de Saulo, eu falei para vocês, gente, para mim não tem como não ler em conjunto esse trecho em Atos dos Apóstolos e aqui em Paulo e Estevão, porque para mim os dois se completam. E Emmanuel não reproduziu aqui no livro o texto que está em Atos, porque já está lá em Atos, né? Mas olha que interessante, aqui ele traz um trecho que está em Atos, mas não está em Paulo e Estevão, mas Emmanuel traz esse trecho, que é justamente esse que o André leu agora. No capítulo em que Jesus disse ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome, né? Então, Emmanuel tá. Fala, Andrezinho. Você poderia explicar pra gente por que que Jesus falou isso? Porque de uma visão mais superficial, pode pensar, nossa, que Jesus é masoquista não, mas assim, sádico, né? Tipo, quer ver os outros sofrer, ainda mais discípulos vai sofrer. Que papo é esse, né? Como você entende essa parte? Então, o próprio Ananias vai falar aqui para ele mais à frente, mas eu vou Ah, falar para tá. você. Ah, eu tinha esquecido. Então, desculpa. Pode falar. Não, vamos falar sobre isso, isso é importante, né? Não, Porque rapidinho Ananias. aqui, Elaine, rapidinho. Olha Ah, só, é a segunda vez que ele chora, certo? certo. E dessa vez aqui, ele está chorando, né? Tá ali aquela guerra entre ele com ele próprio. Aí ele lembra dessa passagem, né? Que o Ananias falou, né? Que Jesus, né? Que Jesus que ele ia ver o quanto que ele ia ainda sofrer, né? Para seguir, para ser o apóstolo. Ele está achando aqui que o sofrimento dele já começou. Ele está ali chorando, ali, sabe, se lamentando, É verdade. achando Sabe do de nada sofrimento. inocente. Tá E achando. achando que o sofrimento está ali, que já chegou o sofrimento dele, está chorando, mas está se confortando ali naquela fala, né? De Bem Jesus. lembrado. Bem, exatamente, Ana. Ele tá achando que já tá sofrendo, tá achando que isso já é sofrimento, né? Ó, É. vocês falando de sofrimento, de transformação, necessidade de sofrer, eu me lembrei de uma história do Chico. Vou contar rapidinho. Não sei se vocês conhecem, que é assim. O pai, todo mundo que conhece a história do Chico sabe que o pai dele reclamava muito com ele que ele precisava buscar, né, melhores empregos, melhores salários, porque o salário que ele tinha não era o suficiente. E que ele parasse de ficar com esse negócio de espírito, que isso só atrapalhava ele. Então, uma pessoa, eu não me lembro se de São Paulo, se do Rio, não me lembro exatamente de onde, ofereceu um emprego para ele, muito bom, né? Mas ele ia precisar viajar até essa. Era uma capital, né? Mas enfim, ia precisar ele viajar até lá. E aí ele pegou e decidiu ir. O pai reclamava tanto com ele se sentia culpado de não ajudar muito dentro de casa financeiramente, quando ele era mais novo, né? Quando ele estava começando. E aí ele arrumou a mala e foi. Foi, viajou, foi até lá. Só que quando ele chegou lá, essa pessoa que estava oferecendo emprego para ele falou que a condição dele aceitar o emprego era que ele negasse toda essa situação de espírito, de ouvir espírito, de ver espírito, que eles não podiam empregar ele dessa forma. Que então ele tinha que negar isso tudo. E lógico, né, que o Chico ficou muito triste com essa situação toda, mas ele não podia negar. E aí ele falou: Olha, infelizmente, então eu não tenho como negar.
eu não posso negar, então eu não vou abrir mão do emprego. E aí voltou muito, muito triste. E aí nessa hora aparece. Ah, aí tem um trecho que o rapaz fala assim: Chico, você pode falar, sabe o quê? Para justificar, você fala o seguinte: você fala que você tem o dom do passarinho sofrer, que é um passarinho que ele imita perfeitamente o canto dos outros pássaros. Então você fala que você é igual ao sofrer, que você lê os livros e imita a escrita dos outros escritores escrevendo os seus livros, mas que você tira tudo da sua cabeça, não tem nada de espírito, que você é igual ao passarinho sofrer. Aí o Chico foi, recusou e tal, foi embora. Aí quando o Chico estava a caminho de retorno para casa, quem aparece é Mano. Para elogiar, não, para puxar a orelha dele, né? Aí Mano vira para ele e fala: tá satisfeito? Aí o Chico fala: poxa, mano, você viu o que eles queriam? Que eu falasse que eu era o passarinho sofrer. Aí o Emmanuel vira para ele e fala assim: pois é, Chico, você não é o sofrer, mas você vai ter que sofrer muito para aprender. Volta para casa. E aí ele voltou para casa com mais esse puxão de orelha de Emmanuel. Foi um dos primeiros que Emmanuel deu nele, né? Lembre dessa história. Mas, André, respondendo ao seu questionamento, quando Deus, Jesus, né? Deus no literal, no texto bíblico, mas para a gente sabe que era Jesus, né? Falou para Ananias, que era para Ananias ir ao encontro de Saulo. E quando Ananias falou para ele, né, para Jesus, falou assim: "Você sabe de quem a gente está falando, né? A gente está falando do grande perseguidor dos cristãos." Aí Deus fala para ele: "Eu sei quem é, pois eu te digo que ele é o meu vaso escolhido, né? Ou seja, ele vai ser aquele que vai divulgar e vai levar a minha boa nova adiante para os outros povos, né? E hoje eu sei que ele não está pronto, mas ele vai estar pronto, porque ele vai sofrer e ele vai aprender. Então, trocando em palavras, né, em nossas palavras, sabendo nós espíritas o que é o sentimento da dor e o que é o exercício e o instrumento do sofrimento, Jesus, entre outras palavras, estava falando para ele: ele vai se transformar, ele vai sofrer, ele vai passar pelas dores necessárias para esse espírito se transformar e ele vai se transformar, porque ele é o meu vaso escolhido. Não que ele já fosse um espírito pronto, né? Mas Jesus sabia da potencialidade dele e sabia de tudo que ele precisaria passar, né? Porque, sobretudo, conhecia a natureza daqueles homens que viviam naquele momento terreno, né? Então, assim, para mim, é isso. Ó, e O aí Igor, ele o Igor colocou no chat. colocou no chat. Deixa eu abrir aqui o chat. Ih, tem quatro. Ah, Abrigo, fala. Você não pode A falar, não? argila precisa passar pelos moldes e fogo para se tornar vaso. Lindo, né? Muito bem, Igor. O Igor traz o Jesus falando que Saulo. Quer falar, Igor? Se quiser falar, pode ficar à vontade. O que que o Igor colocou aqui no chat? Olha, ele colocou: a argila precisa passar pelos moldes e fogo para se tornar vaso. Porque um vaso é feito de argila, né? Só que para a argila se tornar um vaso feito já, ela precisa primeiro ser colocada no molde, né? Ser trabalhada no molde, depois passar dentro do fogo para ela poder endurecer, para ela poder tomar forma, para ela poder enrijecer, né? E depois ser aperfeiçoada. Então, o que o Igor está falando é isso, que Jesus falou: ele é o meu vaso, mas hoje ele é só uma argila que precisa ser trabalhada, que precisa ser talhada, né? Vai precisar passar pela dor, e o fogo tem uma simbologia muito bonita, né, nos textos do Evangelho, porque o fogo é um elemento que transforma, né? Ele não consome, mas ele transforma. Então, o fogo tem essa simbologia daquilo que transforma. Então, ele vai precisar passar por isso tudo para depois se transformar nesse vaso. Não é isso, Igor? Foi isso que o Igor lembrou aqui para gente. Isso mesmo. Eu acho também que essa parte lembra muito
o ensinamento de Jesus a Saulo sobre a humildade, né? Como assim ele mal acabou de conhecer, fez as leituras preliminares e já quer pregar sobre o evangelho se ainda não tem a vivência, né? E isso até reflete um pouco da nossa personalidade também, né? Quando nós adentramos a doutrina, né? Mal começamos a aprender, já temos toda aquela invocação e achamos que já sabemos o suficiente, sendo que sempre somos eternos aprendizes, né? Tanto foi essencial esse ensinamento que mais tarde Paulo teve que mostrar essa humildade quando ele teve que ceder um pouco aos pensamentos de Tiago Menor, perdão, e também de Pedro, né? Então, esse ensinamento inicial foi crucial para que ele pudesse ser o vaso completo, né? Tanto na questão que o André falou do vigor que ele tem, desse ímpeto, né? Mas também na questão da humildade, sabendo ceder nos momentos propícios, né? Isso que eu queria falar. Muito bom, Igor, muito bom. Essa humildade, ele vai sendo trabalhada também no decorrer do tempo, né? A experiência dele no deserto que a gente vai ver com Priscila e Áquila, né? Também vai trazer a esse coração, né? Muitos sofrimentos que vão despertar ele nessa humildade, né? É muito bonita essa trajetória dele. Muito bom, Igor, obrigada. Pois é, Elane. Então, assim, né, para para quem para quem entende, né, de assim, de artesanato, da argila, de moldar esse vaso e é amassado com o pé e leva pancada, aí não está macio, aí vai de novo, aí amassa. É tudo isso, né? Toda essa molde, né, desse até chegar na massa pronta para formar o vaso, é toda essa transformação que ele está pensando que está sofrendo, mas que ainda não está nem a caminho, né, desse vaso, desse molde. Tá muito no Então, início, né? está muito no início. Isso aqui é só o encontro dele com ele próprio, por enquanto. E aí esse vaso, essa argila ainda vai lá pro bruto para ser cortado o pedaço certo, né? Para ir para fazer aquele vaso. Então, E isso assim somos somos nós também, né? Que todos estamos nós nesse somos. processo, né? Nós estamos nesse processo ainda também. A gente também está muito longe de ser o vaso perfeito, né? A Oh, gente meu Deus já do céu, está. nós ainda estamos, né, na prensa ainda, outros estão ali assim, amassados debaixo do pé. A gente está ali ainda, né? Estamos no processo de transformação ainda. Estamos. Argila, estamos mais para argila do que para vaso pronto. Muito mais, muito mais. Vaso pronto, estamos longe. Eu falo por mim, eu estou muito longe do vaso pronto, meu Deus. Acabrunhado, retirou-se do templo em busca do benfeitor, a fim de reconfortar-se com sua palavra. Então ele saiu ali e foi buscar as palavras de Ananias. Vamos ver o que Ah, que Ananias vai falar para ele, ó. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências. Ele já estava acostumado, né? Vejo-me, e aí Saulo começou, vejo-me cercado de enormes dificuldades, dizia Saulo um tanto perturbado. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu meu coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Olha quem tá dizendo, ele mesmo olha quem está tá olha quem na tá outra falando. posição. Olha quem está falando de secura de É, coração. ele que é o mais seco possível. Tá faltando olhar um pouquinho para dentro ainda, né? É, não começou ainda não, é. A secura dos homens, mas ele vai entender. Mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Sim, explicava o ancião paciente. O Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Olha que bonito ele vai falar, né? Olha que bonita o ensinamento que Ananias vai passar aqui para ele. Ó, praticamente uma parábola. O Senhor conferiu-lhe a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo.
Ou seja, quais são as sementes que você tem hoje para plantar, né? Sobre aquilo que a gente estava falando. O que que Saulo entende hoje de dor, né? O que que ele entende hoje de aflição? O que que ele entende hoje de negação, de abandono? O que que ele entende hoje? Quais são as sementes que ele tem hoje no seu coração que podem ser plantadas nesse campo da Boa Nova que Jesus trouxe? Nesse momento ele não tem nenhuma semente ainda. Nesse momento, ele tem um peito ardendo de boa vontade, o que já é É. muito, né? O que já é muito, mas precisa equilibrar, precisa amealhar ainda muitos ensinamentos, né? Muita vivência para depois conseguir plantar essas sementinhas. Fala, André. Como que a vida tra- lida com a nossa secura? É através da transpiração do trabalho ou das lágrimas, né? Isso É. que, isso que vai umedecendo essa nossa secura para deixar esse solo mais fértil, né? Não tão árido. É verdade. Trazendo, né, a analogia da parábola do semeador, né, que você está trazendo aí, do solo endurecido, né, do solo pedregoso, a secura, né, e lembrando da água viva, né, aquela água que Jesus falou à mulher samaritana, né, é, essa água precisa penetrar no solo, né, para o solo estar pronto. Essa água precisa entrar e umedecer, né, para que fique mais maleável, né, que fique mais propenso a receber essa semente. Só que para essa água penetrar, a gente precisa sentir a sede. E tem homens que nem se sentem ainda sedentos, né? A resistência é grande, nem se sentem sedentos ainda. Então, como deixar a água penetrar, né? Não deixa, não entra, Ou, ou ter que fazer igual a natureza. Como eles fazem para ter que tornar o solo mais maleável? Então eles, como se fosse, entre aspas, cortam o solo, né? Né? Eu rasga. esqueci. Como chama esse processo na Bíblia? Esqueci, rasga, né? Para poder penetrar. Porque às vezes o solo tá tão compacto, tão duro, que não entra na água. Então, às vezes, a vida vem experiências que É arado, rasgam o André. nosso coração. Oi? Arado? É, isso, arar a terra, exato. Arar a terra, né? Então, as experiências de arado da nossa terra, né? Para que essas sementes adentrem, né? Essa água também adentre, né? É. Porque isso também é interessante, né? Lá no Livro dos Espíritos, eu não vou, tá aqui na minha frente, mas eu não vou nem me atrever a abrir porque eu não vou conseguir achar. Mas no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que os espíritos fazem assim, que Kardec faz assim, mais ou menos assim para os espíritos. Se os homens progridem sempre por suas próprias vontades, né? E aí os espíritos respondem na maioria das vezes, sim, e essa seria a sequência natural, né? A gente progredir pelas nossas próprias vontades. Porém, de tempos em tempos, nós precisamos de um empurrãozinho, né? Nós precisamos de um incentivo forçado, né? E aí a espiritualidade nos impõe, né? Ou nos imprime determinadas situações para que a gente seja empurrado para esse progresso, né? E aí vem determinadas encarnações expiatórias, aí vem determinados dramas que são às vezes coletivos, né? A gente acabou de passar, a gente até esquece, né? Mas a gente acabou de passar por uma pandemia que atingiu o nosso globo por um inteiro, né? O nosso planeta inteiro foi atingido. E a gente se esquece, né, desse período, mas sem dúvidas nenhuma, isso foi um grande empurrão. E eu já vi até no meio espírita pessoas questionando: ah, será mesmo que isso trouxe alguma transformação? Claro que trouxe. E eu, às vezes, me espanto com esse questionamento, né? Porque uma, um tormento tão grande, né? Uma movimentação tão grande que representou
a pandemia no nosso planeta, não pode, não foi, né? É subestimar demais a espiritualidade, é subestimar demais Deus, né? Achar que foi em vão. É Uhum. porque com os nossos olhos imediatistas, a gente não consegue enxergar a transformação, né? Ninguém virou paz e amor de uma hora para outra, ninguém aprendeu a amar de uma hora para outra, né? Ninguém foi mais solidário, ninguém foi mais empático, ninguém foi mais nada de uma hora para outra. E a gente é muito imediatista, a gente queria que terminasse a pandemia e todo mundo se abraçasse em todas as praças ou praias do mundo inteiro se abraçasse, pronto, agora seremos unidos. Não, mas a gente não tem que ver com esse olhar, não é, Lânia? Precisamos ver com outro olhar. A ciência, olha que pulo que a ciência deu. Olha nós aqui, olha o que está acontecendo aqui nesse momento. Pessoas de toda parte do Brasil, fora do Brasil, juntos. E quanto a doutrina, a divulgação cresceu com essa pandemia. Nossa! É. As coisas, sabe, mudaram. Você entra hoje qualquer link, hoje tem veterinários, tem todo mundo dando tip, falando e acontecendo. Você vê, ó, quantas coisas boas você vai lá e você vê e você sabe que é certo. Antes você não tinha para você, qualquer coisa você tinha que pagar. Hoje em dia, você tem gym, você tem exercício, você tem tudo online. Por que será isso? Isso foi É. cada pandemia. Sem dúvida, Ana, sem dúvida, já tem coisas, né? A gente já consegue, se a gente tiver um bom olhar, perceber algumas mudanças boas. Você está certíssima. Porém, para mim, a verdadeira mudança que isso operou, a gente não tem capacidade de alcançar, né? Porque vai ser uma mudança muito maior do que essa, né? E isso trouxe, isso mexeu com alguma coisa que a gente não tem capacidade de entender, embora a gente queira saber de tudo, né? Sobretudo nós espíritas que queremos explicar tudo, queremos ter todas as explicações na ponta da língua. Mas isso operou alguma transformação muito maior do que a gente pode imaginar. Ó, estudando sobre evangelização, porque eu estou fazendo um estudo com o Centro Espírita, sobre evangelização espírita infantil, e estudando sobre evangelização, hoje, num trecho do livro que eu estou lendo, eu li a seguinte passagem, ó, que eu fiz a anotação. O desejo de resultado rápido é mero jogo de vaidade do educan do é Perdão. mero jogo de vaidade dos evangelizadores, né? E aí a gente pode trazer para nós. Então, ó, o desejo de resultado rápido é mero jogo de vaidade dos educadores. Não necessitamos ter nosso nome gravado no processo. Necessitamos nos desapegar dos resultados e amar o dever pelo dever. A mensagem aqui é para os evangelizadores, dizendo o seguinte: trabalha com amor, né? Que o resultado vai vir. Não queira gravar o seu nome de que você transformou aquele espírito ou você transformou aquela situação, porque a transformação maior é muito grandiosa e não é de uma hora para outra. É um processo que demanda, né? Então a gente é muito imediatista. A transformação não se dá dessa forma. Ó, vamos terminar? Faltam 3 minutinhos, só terminar de ler esse trechinho aqui. Aí ele falava assim: sim, explicava o ancião paciente, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muita boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Saulo não tinha nem noção ainda de que encargo era esse, né? Ele não tinha noção de nada nesse momento. Ele só tinha uma grande boa vontade de agir, um ímpeto gigantesco de falar que em nome do Cristo, mas ele não sabia o que falar, como agir, o que sentir e nem que missão era essa. Ou se deveria falar, porque ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala, vai entrar na cidade. E Jesus não fala, vai lá pregar, vai lá convencer o pessoal. Jesus não falou nada disso, ele que tá pressupondo, né? Não Então, falou nada disso.
Jesus dá uma tarefa assim, um passinho de cada vez, um degrau assim, calma. Primeiro você entra na cidade, depois vai ser dito que vai precisar ser dito. Aí vem Ananias como, entre aspas, um porta-voz. Não diz nada disso. Ao contrário, o Ananias fala, não, vai com calma, né? Mas ele é teimoso, foi assim mesmo, né? É igual a criança que precisa tomar choque na tomada para aprender. Tá bom, você quer ir lá vai lá, tá bom, vai lá. Quer ir? Enfim, Vai, meu filho. Quer ir? Vai. vai lá, vai Ó, lá. e mais pra frente ainda, a gente só dá spoiler pra quem não conhece o livro, mas aqui eu acho que todo mundo conhece o livro, né? Mais pra frente ainda, num momento de outro momento de dor, a Abigail vai falar o que pra ele? Es- Ama, es- trabalha, espera e perdoa. espera, né? Ama, trabalha Espera e perdoa. e perdoa. Amores, vamos terminar aqui. Então, ele termina falando: antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Se a gente estivesse fazendo um miudinho, a gente ia falar assim: ó, essa semana nós vamos pensar em quais sementes estamos juntando em nosso mealheiro. Vamos fazer essa reflexão. Vamos encerrar por aqui? A Nilza. Nilza. Oi, Nilza. É uma companheira nova também, né? Seja bem-vinda, Nilza, que eu descompartilhei aqui agora e vi. Queridos, quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Não sei se a Paola consegue fazer. Você consegue, amiga, fazer? Ela tá conectada Consigo. pelo gato. Consigo. Ah, não tô ligado não, André. Consigo. Então vamos. O André não Eu perde estava um. esperando a minha Ecodote calar a boca, porque ela acabou de me avisar que é hora de jantar, entendeu? Aí para responder, eu só esperei ela falar. André, eu morro de rir com você, André. André, aqui a gente reza, porque as tentações em torno são grandes. Aqui E em aí, casa também a gente tem um gato. Basta me olhar no espelho, eu vejo um gato. Não, brincadeira. Nossa, essa foi ruim. Vamos pra próxima. Vamos orar, vamos. que a gente está no espírito do Dia das Crianças, que a gente se reconecte, como a Elaine falou, é, a gente está no miudinho, que a gente se reconecte com a nossa espiritualidade amiga, com aqueles todos que nos antecederam e que trouxeram tantos ensinamentos e tantas reflexões para os nossos caminhos, com a permissão do Pai Maior, que nos coloca nesse planeta para aprendermos. E muitas vezes a gente se questiona, a gente se cobra, a gente está evoluindo, a gente está se curando, estamos juntos, trazendo tudo aquilo que estava lá guardadinho, que a gente também não queria ver, que a gente possa olhar para as nossas dores com amor, que a gente possa trocar entre nós com amor, trabalhando juntos para essa nossa evolução gigante, nós individualmente e desse planeta tão maravilhoso que Jesus conduz com todo o amor que ele pode, todo amor mais do que a gente merece, mas todo amor que ele tem a capacidade de nos dar. Gratos estamos por esse estudo maravilhoso que a Elaine e o André nos trazem, que a gente leve isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa caminhada, e que nos reencontremos no próximo estudo, na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Olha, o André chegou a brilhar a luz aí, ó. Obrigada. Boa Obrigada, Quem noite. leva essa amores. luz? Obrigada, Paola, pela prece. Até Boa mais. Boa noite, noite. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. tchau. Igor, volta sempre, Tchau. Igor. Igor, volta Igor, sempre, volta, Igor. viu? Volto sim. Pode deixar. Tchau, 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 tchau. Igor. Até sábado. Tchau.